Estamos ao vivo? Salve calouros! Será que entrou ao vivo mesmo? Tô até dando uma olhada aqui no meu... Estou ao vivo, mas estou também olhando aqui o meu aplicativo. Muito boa noite a todos! Já tem uma galerinha em peso aí, o pessoal já está começando a entrar. Sejam muito bem-vindos ao mini curso de Ciências Mortuárias. Pessoal, confirmem para mim aí nos comentários se está tudo certo com o áudio, se vocês estão conseguindo me ouvir, se está perfeito. Se vocês puderem comentar aí, por gentileza. Já colocaram no comentário aí, terá acesso a essa aula depois? Não, essa aula não ficará gravada. Essa é uma aula única. Ó, o pessoal aí já está comentando, já estão chegando, está perfeito. Boa noite, Camila, Stephanie, Kathleen, Miriam, Tati, Alberes, Juliana, Gabriela. Caramba, o pessoal tá engajado, hein? Sejam muito bem-vindos. A gente, como já é clássico, né? Nós iremos aguardar aí uns 2 minutinhos para a gente dar o start aí no conteúdo. Sejam muito bem-vindos. E pessoal, me contem aí nos comentários quem é novo e quem é antigo. Quem já me conhecia antes? Coloquem aí nos comentários. Boa noite, Leomar. Patrick, vamos pra cima, é isso aí. Rafaela, sou nova. Liliane, nova. Ana, nova. Todo mundo novo? Eu sou novata. Pessoal, quando a galera é nova, a gente chama de calouros, né? E vocês vão perceber que é um bordão meu, né? Eu sempre utilizo esse nome aí, calouros. Então, quem é o pessoal mais avançado, a gente normalmente chama de veteranos, né? Então, a todos os calouros, né, que estão experimentando, né, entrar agora nesse mundo das ciências mortuárias, sejam muito bem-vindos. Eu vou explicar quem sou eu vou explicar também o que eu faço, e aí a gente vai entrar nos conteúdos técnicos. Eu tô vendo que tem muita gente aqui de outros estados também, né? Eu estou no estado de São Paulo aqui. Coloquem nos comentários aí de onde vocês são. Sou do Oeste, Faxinal dos Guedes, Kathleen. Caramba, eu nunca tinha ouvido o nome dessa cidade. Faxinal dos Guedes, caramba, muito diferente. Clarissa tá toda animada e sou nova, tô a fim de aprender muito. Bom, calouros, uma outra coisa muito importante de eu falar é o seguinte, vou passar muito conteúdo aqui, tá? Só que eu preciso avisar vocês que existem várias salas aqui do YouTube, tá? Eu tô conectado em algumas salas, então eu utilizo aqui um software para essa transmissão, então eu não consigo ver todos os comentários. Os comentários eles vão aparecendo aqui para mim por ordem aleatória, tá? Então é muito comum vocês fazerem uma pergunta para mim e eu não conseguir responder, porque às vezes eu nem vejo, né? Pela quantidade de comentários aqui, eu não tenho como ver todos, tá bom? Dentro do possível, eu vou tentar responder a maioria de comentários, né? De dúvidas, principalmente de dúvidas aqui da aula. Vou tentar responder a maior quantidade que eu conseguir, mas não é uma garantia, tá? Então não fiquem bravos comigo, porque eu sou um só. Então vocês são muitos, né? Muita gente, muitas salas. Então a gente divide por salas para não travar aqui a nossa transmissão, tá bom? Olha só, o Lucas é de Belém, a Ana do Rio de Janeiro, Fernando, Medianeira, Paraná, Daniela, também sou nova, Karine, Santa Catarina, Piracicaba. Ó, Santa Catarina tem bastante gente aí. Camila, Kathleen, Janaína, Floripa. Nossa, Foz do Iguaçu, a Suzy. Muita gente aqui. Eu tô com um celularzinho aqui do lado só para focar nos comentários. Pessoal, vocês sabem, calouros, o que é ciências mortuárias? Vocês têm uma ideia do que é ciências mortuárias? Já ouviram falar dessa parada? Clécia, Pernambuco, Kelly, Minas Gerais, São Paulo, São Miguel do Iguaçu, Paraná, Liliane. Caramba, é chão, hein? Eu tô no interior de São Paulo aqui, calouros. Juliana, Volta Redonda, show de bola. Bom, calouros, então vamos lá.
Vou falar aqui o que é ciências mortuárias, tá? E agora eu vou fazer uma apresentação aqui antes da gente entrar nesses conteúdos técnicos. Quem sou eu e o que eu faço? Eu me chamo Rodrigo Fortes, eu sou diretor do Colégio Politécnico Unicorp, que é um centro universitário que fica localizado aqui no interior de São Paulo. Hoje a gente tem mais de 4.500 metros quadrados aqui e eu sou um expert, eu sou um especialista nessa área de ciências mortuárias, tá? Ao longo aqui desse curso que vocês vão ter comigo, vocês vão ter oportunidade de tirar dúvidas, né? Só que qual que é a minha função aqui nessa aula? É fazer vocês entenderem tudo sobre esse campo das ciências mortuárias para que vocês tenham conhecimento básico, pelo menos, para começar a entrar na área, né? Nessa aula vocês vão ver depoimentos, né? Eu vou mostrar também técnicas da área, por exemplo, de perícia criminal, eu vou falar muita coisa, tá bom? E eu já trabalhei na área de tanatopraxia, já estive presente em alguns procedimentos de necrópsia também, porque eu estou inserido no meio. Então, atualmente eu tenho um conhecimento muito grande, né? Um conhecimento vasto nesse campo das ciências mortuárias. Eu sei que está um pouco confuso agora, porque o termo ciências mortuárias ele é um termo genérico, né? Por exemplo, é a mesma coisa da gente falar ciências biológicas, né? O que é ciências biológicas? Estuda tudo relacionado à vida. Então eu vou explicar aqui mais ou menos o que é essa tal de ciências mortuárias, quais são as profissões, né, que abrangem esses campos profissionais, para vocês entenderem tudo, tá? Eu vou contar para vocês aqui também, calouros, quais são, né, os conteúdos, qual é o cronograma dessa aula, o que vocês vão receber de conteúdo dessa aula e o que vocês podem esperar de mim dentro desse curso. Para você que caiu de paraquedas aqui, são 3 dias de aula, tá? Então vai ser hoje, que é segunda, terça e quarta, então são 3 dias de aula, beleza? Então, dentro desse período, a gente vai estar juntos aí para essa jornada de conhecimento, tá? E essa, calouros, é só a primeira aula do nosso curso intensivo. Informações importantes de vocês saberem. 1. Essa aula não vai ficar gravada. Então, vão ser os 3 dias de curso e aí as aulas elas vão acontecer sempre a partir das 19 horas, tá? Ah, Rodrigo, mas essa aula ela vai até que horário? Bom, calouros, ela não tem um horário fixo para terminar, mas geralmente cada aula dá em média aí umas 2 horas, 2 horas e meia, tá? Então tenham um pouquinho de paciência, porque é muito conteúdo. E quando eu falo que é muito conteúdo, é conteúdo de verdade, tá? Eu preparei aqui um compilado de coisas para tornar vocês, tirar vocês do zero, até que vocês se tornem também experts nesse assunto das ciências mortuárias, beleza? Então, nessa primeira aula de hoje, eu vou dar as bases para vocês começarem a entender mais da área. Basicamente, eu vou ensinar 3 principais pilares. 1. O que é as ciências mortuárias? E eu vou dar uma visão geralzona do campo. Depois, eu vou mostrar para vocês quais são as profissões que não precisam de concurso. E depois eu vou falar as profissões que são concursadas e eu vou falar os salários, tá bom? Porque dentro desse campo profissional tem áreas que você precisa de concurso público para trabalhar. Então, para você que está aqui comigo ao vivo, começando esse mini curso, compartilha o link da aula com seus amigos, seus colegas, grupo de faculdade, porque essa aula não vai ficar gravada e o conteúdo que eu vou entregar aqui de forma gratuita vale até mais do que muitos cursos pagos por aí, tá bom? Muita gente já perguntando, Rodrigo, vai ter certificado? Sim, como a gente faz o anúncio, né, vai ter certificado. O mini curso ele é gratuito, tá? Se você quiser fazer a aquisição do certificado, você tem essa opção de fazer a aquisição do certificado. E aí eu vou falar disso mais ou menos da metade da aula para frente, tá bom? Até porque a gente não tem interesse de ter apenas curiosos aqui, né? A gente quer que as pessoas que estejam aqui realmente tenham foco de entrar na área. Então, fiquem tranquilos, vai ter o certificado, a gente vai passar detalhes como que faz para fazer a aquisição dessa certificação, beleza? E essa certificação ela tem um custo, mas é bem baixo, beleza? O pessoal ainda nos comentários aqui... Ana, eu sou novata, Laiane tá ótimo.
Josi, São Paulo, Poá. Tem gente aí de todos os estados praticamente, né? Calouros, o que é as ciências mortuárias? As ciências mortuárias, ela é um campo que abrange tudo relacionado ao pós-morte. Ou seja, é o contrário das ciências biológicas, que estuda a vida e qualquer organismo vivo, tá? Rodrigo, coveiro se enquadra nas ciências mortuárias? Sim, se enquadra, tá? Auxiliar de necrópsia, perito criminal, também se enquadra? Sim. Calouro, sempre que você pensar na sua cabeça em qualquer área que lida com cadáver, seja corpos ou até processos administrativos, isso está dentro das ciências mortuárias. Ah, mas vai lidar com papelada? Está dentro, papelada, né, de pessoas que já foram a óbito, está dentro das ciências mortuárias, beleza? Então, junto com as ciências mortuárias, nós temos o campo forense. Você com certeza já deve ter ouvido esse termo, né? A galera conhece muito por investigação forense. E aqui nessa aula eu vou falar cada detalhe sobre esse assunto, beleza? Então vamos lá. Quais são as profissões dentro das ciências mortuárias? Então eu vou abrir o conteúdo aqui falando dessas profissões do pós-morte, beleza? Mandaram aqui uma pergunta: Rodrigo, podemos tirar dúvidas particular com você? Não dá. São várias salas aqui do YouTube, a gente está com mais de 600 pessoas nas transmissões que a gente tem aqui. Tem transmissão que está com 100 e pouco, tem transmissão que está com 80 e pouco, tem transmissão que está com 200, então eu não consigo tirar dúvidas particulares, tá? Então eu vou ler os comentários aqui de forma aleatória, beleza? Já tem gente perguntando aqui também: Rodrigo, você tem um curso oficial? Sim, calouros, eu tenho um curso oficial, que é um curso que tem proposta de estágio, mas também a intenção não é ficar falando dele aqui, né? A intenção é focar no nosso mini curso, para dar as bases para vocês. Mais para o final eu também vou falar desse curso oficial, tá bom? Mas é só dando uma pincelada aí para vocês saberem que nós temos sim, tá? Bom, calouros, existe um leque imenso dessas profissões que estão dentro das ciências mortuárias, tá? Então a gente tem, por exemplo, o auxiliar de necrópsia, que vocês já provavelmente já ouviram falar, está muito famoso hoje em dia. O perito criminal, que é o cara lá do CSI, que ele vai até o local do crime, tá bom? O Leonardo comentou aí: você pode mandar o material dos conteúdos que serão abordados nessas aulas? Sim, vocês vão receber o meu resumo, tá, dessas aulas. Então eu preparei um resumo para dar para vocês também, apesar da aula não ficar gravada, mas vocês vão ter acesso a esse resumo, vão poder ver e rever quantas vezes vocês quiserem o resumo, tá? Então é um resumo muito bom, bastante profundo, ok? Bom, nós temos aí a parte da toxicologia forense. Nós temos o profissional da fotografia técnica pericial, aquele cara mesmo que ele chega ali no local do crime e ele bate as fotos do local, né? Nós temos o cara da patologia forense. Rodrigo, o que é patologia? O pessoal da enfermagem aí, eu sei que tem muita gente de enfermagem aqui. O pessoal da enfermagem já tá ligado o que é a patologia, né? Patologia é em cima de doenças, né? O estudo de doenças, ok? Então tem essa patologia forense, é uma ramificação da área mortuária. E olha só quantas profissões eu já falei aqui. Tem também a tanatopraxia. Tanatopraxia é uma preparação química do corpo. Nós temos prepara o ouvido aí, ó. Optometria forense, beleza? Que mexe com os olhos. Nós temos a odontologia forense, né? Quando um cadáver ali, só tô dando uma pincelada, tá? Quando um cadáver, de repente, não dá para reconhecê-lo, né? Ali, quando a aparência dele não tá legal, né? De repente, a pessoa foi carbonizada, faz o reconhecimento pela odontologia forense, né? Pelo padrão da arcada dentária, tá? Nós temos aí também a necromaquiagem. Nós temos a botânica forense, nós temos os caras lá de laboratório que faz análise do DNA ali daquele cadáver.
nós temos a entomologia forense, nós temos a engenharia forense. Rodrigo, engenharia forense, cara, o que é isso? Engenharia forense é o seguinte, calouros, vamos supor que uma ponte cai, precisa ser feita uma investigação pelos engenheiros forenses para ver o porquê aquela ponte caiu, matou um monte de gente, se foi uma negligência ali da empresa que construiu, ou se foi, né, realmente ali um acidente, né? Então existe a engenharia forense, tem a antropologia forense também, temos a criminalística. Então, se eu continuar falando aqui, a gente vai embora. Existem mais de 30 profissões que estão dentro desse campo das ciências mortuárias, tá? Então, dentro de toda essa lista que eu mencionei, existem as profissões que são concursadas, ou seja, para que você trabalhe, você precisa prestar concurso público para entrar na profissão. E existem profissões privadas, ou seja, profissões que já não precisam de concurso. Você pode mandar o seu currículo ali direto para a empresa e ser contratado a qualquer momento, tá? Então, calouros, eu vou começar falando aí das áreas que não são concursadas, tá? Então, vou começar falando aí sobre tanatopraxia. Quem aí já ouviu falar de tanatopraxia? Joga aí nos comentários para eu saber. Bastante gente aqui nas nossas transmissões. Que legal. Show de bola. O pessoal está perguntando de grupo de WhatsApp. Sim, nós temos o grupo de WhatsApp também, tá? Então, se você não está no grupo do WhatsApp, manda uma mensagem no chat aí, fala assim, não estou. Que aí a gente manda o link para vocês entrarem, tá? Gabriela comentou aí, quem tem antecedentes criminais pode entrar na área? Não entendi o que seria antecedentes criminais, né? Porque pelo que você está colocando aí, se você tiver com um antecedente criminal impresso, se você for trabalhar, por exemplo, numa área vinculada à polícia científica, talvez eles façam uma análise desses seus antecedentes criminais, mas a área privada geralmente não faz, tá? Rodrigo, são 3 dias, mas é decorrente do mês? Não, é hoje, amanhã e depois, segunda, terça e quarta nossas aulas, tá? Então vai ser essa semana. Caramba, pessoal, olha quanta eu já. Manu colocou aí, já fiz estágio. Show de bola. Bacana. Calouros, então vamos lá. Apesar de, né, algumas pessoas aqui terem colocado aí que já conhecem a Tanato, eu vou dar um breve resumo do que é tanatopraxia aqui para entrar nas práticas, né? Porque eu vou mostrar aqui vídeos práticos também para que vocês possam conhecer melhor os procedimentos da Tanato. Às vezes você até sabe o que é tanatopraxia, mas você não sabe exatamente qual é a ordem que a Tanato é feita, né? Então eu vou abordar um pouco disso aqui nesse mini curso também. A Ivana colocou aí, terá certificado? Sim, terá certificado, porém a nossa certificação, a gente vai passar informações como que vocês podem conseguir ela mais para metade da aula, tá bom? Calouros, então vamos lá. A tanatopraxia, ela surgiu lá durante a Guerra Civil Americana, foi entre 1861 e 1865, eu tô até com uma colinha aqui do lado, porque é muita data para mencionar. E a Tanato, ela passou por muitas mudanças, né, e modernizações ao longo dos anos. Os primeiros países que se tornaram, vamos dizer assim, adeptos à prática foi a França, a Itália e os Estados Unidos. Vocês já vão entender por que a tanatopraxia nasceu. A técnica da Tanato, calouros, ela foi desenvolvida devido ao fato de que lá naquela época tinha guerras, né? E os corpos dos soldados que morriam nessas guerras, eles eram arrastados pelos companheiros ali por centenas de quilômetros. Então o que isso causava? Os corpos, de tanto arrastar aquela pessoa, os corpos eles ficavam desfigurados, né? A pessoa
fazia ali com que as famílias tivessem uma última lembrança horrível ali, muito triste do ente querido. Então, a tanatopraxia, ela foi responsável por deixar o corpo desses soldados com um aspecto mais saudável, mais vívido, né? Tirar aquele aspecto de morte, de sofrimento. Então, a Thanato, ela já chegou no Brasil, aliás, ela chegou no Brasil só em 1990, né? Então demorou pra caramba. E um dos primeiros estados a realizar esse serviço da tanatopraxia foi Minas Gerais. Só que esse procedimento da Thanato, ele já existia desde a pré-história, só que não era o mesmo nome, né? A técnica que era feita lá naquela época era chamada de embalsamamento. Era uma técnica adotada pelos egípcios antigos. E o que era esse embalsamamento? Eles praticamente pegavam ali o corpo e eles removiam, eles tiravam os órgãos e inseria substâncias específicas ali no corpo, né? Então, geralmente, não era substâncias como as que a gente tem agora, não era fluidos, né? Tanatofluidos, fluidos específicos para cadáver. Eles utilizavam plantas, né? Eles tinham conhecimento medicinal ali de coisas que poderia contribuir para a conservação desse cadáver, que eram as múmias, basicamente, né? Então, o embalsamamento, ele era um procedimento muito caro e ele era destinado apenas às pessoas nobres, tá? Então, naquele período, eles tinham uma crença de que os faraós viravam deuses, né? E após a sua morte, que eles iam alcançar uma vida eterna. Então, com isso, né, após o embalsamamento, eles realizavam aquelas cerimônias, né, glamourosas, e por fim ocorria esse processo de mumificação, tá? Então, apesar da semelhança histórica, as técnicas de hoje elas são bastante diferentes, né? A tanatopraxia hoje em dia ela é feita de uma maneira muito mais controlada e moderna, até porque hoje em dia nós temos aí vários equipamentos, existem órgãos, né, como a vigilância sanitária que supervisiona esses procedimentos. Então, lá no começo disso tudo, o serviço ele era visto como uma coisa desnecessária, com uma finalidade apenas estética. Só que nos dias atuais, a tanatopraxia ela é uma coisa indispensável em todas as funerárias, inclusive por motivos de segurança. Porque quando você faz uma tanato, aquele corpo ele diminui drasticamente os riscos, por exemplo, de contaminação, né? Então é por motivos também de saúde pública, motivos de segurança, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, calouros, duas coisas. Eu vou mostrar como que é mais ou menos uma sala de tanatopraxia, tá bom? Vou mostrar aqui alguns equipamentos para vocês conhecerem também, para quem ainda não viu, tá bom? Então vamos lá. Tá dando para me ouvir tranquilo, né? Tamires colocou aí, já ouvi falar bastante, apesar de ser caloura. Tá bastante famoso o Tanato. A Tarcimara, Rodrigo, cadê o cafezinho? Sem café hoje. Não tô dormindo direito. Vamos lá. Calouros, vou fazer uma transição aqui para vocês verem como é uma sala de Tanato. Vamos lá. Vocês estão conseguindo enxergar minha tela agora, né? Bom, calouros, aqui nós temos uma sala de tanatopraxia. Então, o que a gente consegue observar olhando a imagem aqui? Nós temos o extintor padrão, né? Nós temos aqui uma mesa de inox e nós temos essa outra maca aqui, vamos chamar de maca, né? Que ela tem rodinhas. Essas rodinhas, calouros, elas são responsáveis pelo transporte do cadáver. Então, quando chega o carro ali que tem aquele corpo, né? Esse corpo ele é colocado aqui em cima para depois ser colocado aqui de inox, tá bom?
Aqui no fundo a gente consegue visualizar a bomba, né, de inserção dos fluidos. E aqui a gente tem uma outra bomba que é a que faz a drenagem dos líquidos do corpo, tá bom? Mas ao longo aqui do mini curso vocês vão entender melhor, tá, sobre essa instrumentação da tanatopraxia, beleza? Aqui, calouros, nós temos alguns equipamentos que são utilizados aí pela tanatopraxia. Então, conjunto instrumental. A gente tem aqui vara trocadora com registro, injetor de gravidade, cânula de aspiração nasal, bisturi. Esse conteúdo que eu estou mostrando aqui para vocês, ele vai estar no resumo, tá? Podem ficar tranquilos aí que vocês vão receber. Tem aqui dissecadores, tem agulha em S, agulha em U também, mas ela não está aqui, provavelmente foi retirada para uso. Tem pinça de aproximação, então tem vários equipamentos aqui que são utilizados, tá? Prendedor de cânula, que são utilizados aí dentro de uma tanatopraxia. Ao longo do conteúdo aqui eu vou mostrar para vocês práticas também, beleza? Então vocês vão estar aí a par de todo o conteúdo. Aí vem uma pergunta que muita gente faz. Rodrigo, quanto ganha um tanatopraxista? Bom, existem algumas opções onde esse profissional ele pode trabalhar em regimes de plantão. Ele pode ser um profissional CLT. O que é um cara CLT? Um cara registrado, né? Ou ele pode ser até um profissional freelancer. A média salarial, ela parte dos R$ 2.500. Só que tem muitos profissionais que prestam serviços para vários locais e ganham 4, 5 mil mensal. Ah, Rodrigo, mas eu não ganho isso. Depende da sua localidade, depende da sua disponibilidade para trabalhar. Tem gente que não pode fazer vários plantões, então isso é apenas uma média, tá? Lógico que se você, obviamente, se você morar em outro local mais distante, vai ter uma base salarial diferente, porque eu tô aqui no estado de São Paulo, tá bom? A Stephanie comentou aí, trabalho com a liberação desses materiais, muito legal, show de bola. Bom, para trabalhar com tanatopraxia, calouros, não precisa ter faculdade ou prestar concurso público. Basta você se formar na área mortuária que possivelmente você consegue ingressar no campo. Claro que tudo varia da instituição, ela precisa te dar um suporte para você desenvolver alguma prática, né? Desenvolver, por exemplo, um estágio. Então, tem muitas coisas aí no meio. Como que é feito uma tanatopraxia? O primeiro passo é a preparação do material que vai ser utilizado, tá? Em seguida, o corpo ele é colocado em uma mesa e passa pela avaliação da massa corpórea ali da pessoa. Por quê? Tem pessoas que são mais pesadas e tem pessoas que são mais leves. Então, a tanato é uma preparação química e para cada pessoa, né, vai variar a quantidade de fluidos corporais que vão ser introduzidos nela. Uma pessoa de 50 quilos, ela precisa de muito menos química, né, do que uma pessoa de 90 quilos, por exemplo. Então, é feito essa análise, tá? Durante a inserção desses produtos, o corpo ele é massageado para que facilite toda a drenagem ali dos líquidos. Então, só para vocês entenderem, tá? Quando a pessoa vai a óbito, quando ela morre, calouros, essa pessoa, o corpo dela começa a entrar ali num processo de decomposição. A pessoa começa a apodrecer, literalmente, né? Isso é natural, né? Se você deixar uma carne, 12 horas ali fora da geladeira, ela vai começar a passar por um processo de decomposição, de putrefação. Então, a tanato nada mais é do que uma preparação química do corpo para ele durar mais tempo sem apodrecer. Falando a grosso modo, só para vocês entenderem, tá? Então, essa inserção ela é feita pelas artérias, tá? Então, é preciso você
fazer uma incisão para acessar essas artérias. E aí você faz, né, a introdução ali dos tanatofluidos que a gente chama. Existem vários, ou fluidos cavitários também, né? O pessoal, quando vai comprar esses conteúdos, né, principalmente funerária ou clínica, quando vai comprar, compra como fluido cavitário, beleza? Então eu vou mostrar uma foto para vocês aqui de uma incisão que foi feita em um cadáver, né? E eu vou mostrar a artéria desse cadáver para vocês verem aqui. Depois, em seguida, eu vou mostrar um vídeo também. Então é só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Fazer a transição da minha tela. Olha só, aqui, calouros, a gente consegue visualizar bem amarelinho aqui a artéria, beleza? E aqui a gente tem um equipamento que estava lá na nossa lozinha lá que eu mostrei, na lozinha de equipamentos, tá bom? Então, conforme eu for passando aqui os slides, vocês vão vendo alguns equipamentos que são utilizados. Na verdade, todos, né? Vara trocadora, espaçador, tudo isso é utilizado. Aqui, por exemplo, ele poderia ter utilizado o espaçador, né, para abrir. O espaçador, ele é como se fosse dois ferros que eles vão em lados opostos, né? Ele iria deixar a região da incisão maior aqui, ia ter mais espaço para trabalhar essa artéria, beleza? Então é só para vocês verem mais ou menos como que funciona essa parte da incisão, ok? Então vamos dar continuidade aí ao conteúdo. Eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo desse processo da drenagem e da inserção também dos fluidos corporais, tá? Perguntaram aí qual é a diferença de necrópsia e tanatopraxia. Calouros, necrópsia, ela tem a função de descobrir a causa da morte, tá? O porquê a pessoa morreu. Já a tanatopraxia, ela é uma preparação mais focada ali na aparência do cadáver, né? Mais focado no cerimonial. Então, são dois procedimentos que são totalmente diferentes, mas hoje em dia as pessoas elas ainda confundem, tá? Então não é a mesma coisa. A tanatopraxia ela tem um objetivo mais estético e também um objetivo mais de biossegurança. Então ela tem função de evitar contaminação, deixar o cadáver limpo, né? E devidamente preparado quimicamente para que ele seja velado. Então vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. A Ilidionara. Quero trabalhar como auxiliar de necrópsia. Tem que prestar concurso público? Continua assistindo minha aula que você vai descobrir. Eu vou chegar no auxiliar de necrópsia e vou mostrar, calouros, uma necrópsia aqui para vocês, tá? É um conteúdo um pouco forte. Então, se tiver crianças aí assistindo, tire elas do ambiente, porque esse conteúdo que eu estou dando não é adequado para pessoas menores de idade, beleza? Então vou mostrar aqui para vocês o acesso à artéria, beleza? Nós temos várias formas, calouros, de fazer essa introdução dos fluidos, tá? Nós temos aí a área axial, que é a artéria que passa aqui axial embaixo do braço. Nós temos a femoral, que é essa que eu vou mostrar aqui para vocês, que fica na região ali da coxa, né? Nós temos a carótida também, que fica aqui no pescoço. Então a gente tem várias opções, né? Tem a da parte plantar também, que fica nos pés. Então tem várias formas de você fazer. Cada profissional ele se familiariza com um tipo de procedimento, tá bom? Isso é muito particular, não existe certo ou errado. Existe intimidade com o procedimento, tá bom? Então vamos lá, deixa eu fazer a transição aqui para vocês. Olha só. O que a gente pode observar aí? Ele está fazendo a introdução da cânula, tá bom?
o instrumento que vai fixar, beleza? Então, basicamente, calouros, abre-se ali, é feita uma incisão, é aberto o local ali. Se você for fazer, por exemplo, no pescoço, né, vai ter muito menos conteúdo ali de massa, né, muscular para se trabalhar, a gordura. Então o acesso pelo pescoço ele é mais simples, tá bom? Se você for utilizar, por exemplo, a área axial, também vai ser mais tranquilo de achar. A femoral é um pouco mais chatinha, porque você precisa fazer uma incisão profunda ali no cadáver, tá bom? Para conseguir fazer a inserção desses fluidos corporais. Então existem várias formas de vocês fazerem isso aí, ok? E aí é utilizado, é feita a introdução ali da cânula, né? E aí em seguida é feito também a aspiração de todos os líquidos corporais. A Erivânia comentou aí, por que precisa fazer tudo isso com o cadáver? Para que ele seja preparado e velado, tá bom? Então a pessoa, quando ela vai a óbito, ela já começa o processo de decomposição praticamente imediato, ok? E aí tem uma segunda fase também, calouros, que é essa drenagem dos líquidos, né, corporais. O que acontece? 70% do seu corpo ele é composto de água. Se você não faz uma preparação nesse cadáver, quais são os riscos? O risco é a pessoa ficar, por exemplo, vazando, né? Se você não faz essa drenagem dos líquidos, pode ser que ela esteja lá na urna funerária. Urna funerária a gente chama de nome técnico, na verdade urna funerária é o caixão, né, que a gente fala, mas é urna funerária o nome técnico. Então se você não faz a drenagem, se você não tira os líquidos daquele corpo para deixar o corpo literalmente sequinho, tem risco, né, de uma exposição desnecessária ali de fluidos corporais, né? Começa a vazar coisas pelo nariz, pela boca, porque é natural. Quando a gente vai a óbito, calouros, o primeiro local onde começa o processo de decomposição é no intestino, é na área abdominal. Então começa ali a ser liberada uma série de gases, tá bom? Existe também uma outra parada que a gente chama de lar, né? Não é o lar que vocês moram não, mas um dia vai ser, né? Então que é o que? O livor mortis, é uma sigla esse lar. É o livor mortis, o algor mortis e o rigor mortis, que são 3 fases que caracterizam a morte propriamente dita, né? Então a pessoa ela começa a ter uma coloração mais alaranjada, depois vai passando para roxo. Então a pessoa começa a esfriar, começa o processo de resfriamento ali intenso. Essa pessoa pode ter marcas de hipóstase, que são como se fosse roxos mesmo ali na pessoa, né? Dependendo da posição em que a pessoa vai a óbito, o sangue todo ele vai, né, descer. É gravidade básica isso, né? Então é física básica. Então a gravidade vai fazer aquele sangue ficar concentrado ali na posição que aquela pessoa faleceu. Então começa a ter essas manchas, né, meio roxas, meio pretas também. Então depende de vários fatores, né? Da onde a pessoa morreu, se ela ficou muito tempo ali sem uma intervenção humana no processo ali do óbito dela. Então o Leonardo está colocando aí excelentes conteúdos, muito obrigado. Ó, a Leide colocou aí, minha avó vazou pela boca e nariz, provavelmente não foi feito o processo de tanato, né? Então a tanato ela serve justamente para evitar que esses acidentes aconteçam. Ó, tem muita gente dos comentários aqui colocando. A Liliane colocou aí, meu pai vazou pelos olhos. Então, meus sentimentos, viu? Mas é delicado, por isso que tem que ser feito, porque é o último procedimento, né, que vai ali trazer para a família um aspecto, uma tranquilidade psicológica, né? A Larissa comentou aí, aliás, a Larissa não, a Ivana comentou aí, o tamponamento não impede a saída desses líquidos? Ivana, imagina o seguinte, o que é tamponamento, calouros? Tamponamento é pegar as vias, né, os orifícios que a gente tem no nosso corpo, né, por exemplo, o nariz, né, a gente tem um canal aqui que leva até para a gente respirar, nós temos
garganta, né, traqueia. Então o tamponamento ele nada mais é do que você colocar algodão lá no fundo para evitar extravasamento de líquido. Mas aí, Ivana, você pensa o seguinte comigo: imagina que você coloca um monte de algodão numa torneira, lá no fundo da torneira, e você liga essa torneira. Cara, não tem tamponamento que aguente. Falando também a grosso modo, vai extravasar. Então existe um limiar, existe um limite de absorção desse tamponamento, né? Esse tamponamento ele vai impedir um extravasamento de líquido até certo ponto, mas depois, né, que já está encharcado ali, vai vazar, não há o que faça. Por isso que é fundamental a tanatopraxia, tá bom? Ela é fundamental. E aí, calouros, antes de inserir esses líquidos corporais, né, esses fluidos cadavéricos, essa química, que geralmente é uma mistura de formol com outros fluidos e água, é feita a drenagem dos líquidos do corpo dessa pessoa. E eu vou mostrar um pouquinho dessa drenagem aqui para vocês. Vou fazer a transição e mostrar na minha tela, beleza? Vamos lá. Aqui a gente tem o processo de drenagem. Nós vamos fazer a aspiração. A aspiração consiste em ter retirada de todo o sangue, líquidos, para não ter nenhum problema de vazamento do corpo durante o velório. É feita uma incisão 4 dedos acima do umbigo. É introduzido a cânula aspiradora, também conhecida como trocarte. E aí começa a aspiração. Como vocês podem ver, a partir do momento que começa a aspiração, a incisão onde é feita a introdução de formol, ela já vai secando automaticamente. Feita toda a aspiração da parte de cima, nós vamos fazer a aspiração da parte do abdômen. Para retirada de todos os gases, líquidos, urina. Para evitar que as vísceras venham inchar e soltar gases durante o velório. É isso, calouros. Acho que deu para pegar. O pessoal ficou animado aí nos comentários, né, com a prática. Olha só, uma pergunta muito interessante aqui. É normal pôr algodão em todo o abdômen? Aí a gente precisa falar o seguinte, Li, existem 2 tipos de procedimentos da área de tanatopraxia. Tem a tanato que é feita em corpos necropsiados. O que é um corpo necropsiado? É um corpo que já foi aberto lá no IML. Por isso que eu falo que tem gente que confunde as duas coisas, mas as duas coisas elas são totalmente diferentes. Quando um corpo ele é aberto lá no IML,
quando ele vai para a tanatopraxia, porque primeiro o corpo vai para o IML, é feita a investigação da causa da morte, é feito o reconhecimento do corpo, aí sim, depois o IML libera esse corpo para a família velar. Então esse é o primeiro ponto, faz sentido, né? Depois esse corpo vai lá para clínica de tanato ou para funerária, e lá eles vão fazer a preparação química. Geralmente, quando a preparação é feita em um corpo que foi aberto já no IML, eles geralmente colocam serragem mesmo, sabe, de madeira. Eles colocam serragem dentro do corpo porque ela tem uma função extremamente útil na absorção de qualquer forma de umidade, né? Se tiver algum líquido, algum restinho de alguma coisa, ela vai absorver, né? Ela absorve com muita facilidade. Então, algodão não é comum, porque o algodão ele tem uma limitação na absorção dele, né? Se você pegar e virar um copo de água e jogar um pedacinho de algodão, ele vai absorver só o compatível ali com a área dele, né? Só com o tamanho dele. Então tem que pôr muito algodão. Então não é financeiramente rentável. Essa parada, né, é feita porque basta você ir em uma madeireira, por exemplo, ou alguém que trabalha com móveis planejados, que você consegue pegar, né, esse resquício aí do trabalho desses caras, e você consegue utilizar esse pó, vamos dizer assim, e sai muito mais em conta, é muito mais barato, né, você usar serragem do que algodão, ou usar pano, jornal. Geralmente é a serragem mesmo que é utilizada, tá? Mas eu gostei muito da sua dúvida, uma dúvida muito pertinente. Pessoal, não se preocupem com dúvidas, tá? Não precisam se desculpar. Para quem está começando do zero, é normal ter dúvidas assim muito básicas, né? E eu tô aqui com a função não de julgar vocês, jamais, né? Eu também estive no lugar de vocês um dia, mas eu tô aqui com a intenção de transmitir o máximo de conhecimento possível. Então não importa se é uma dúvida muito básica que vocês acham boba ou se é uma dúvida avançada, podem mandar que eu vou tentar responder na medida do possível, beleza? Deixa eu só tomar uma água aqui. Nossa, tem bastante gente nas transmissões aqui, pipocando de comentário. Dá arrepios de ver. Bom, a Lô colocou aí: é possível o corpo ficar mole depois do óbito? Vamos pensar o seguinte: o que faz a gente ter mobilidade física? Ou seja, eu estou fazendo isso aqui com o meu braço. O que faz eu ter essa mobilidade? É a circulação do meu sangue no meu corpo, né? O sangue ele é uma espécie de gelatina quando ele coagula, tá bom? Vocês já devem ter visto sangue coagulado. Quando você mata, por exemplo, um bichinho lá, um rato que entrou na sua casa, se vazar sangue e você não limpar aquilo rápido, ele vai virando uma gelatina, ele vai ficando gelatinoso, ele vai se tornando pastoso. Então, quando a pessoa vai a óbito, é exatamente o contrário. Em vez dela amolecer, ela vai endurecendo, que é o lar que eu falei, é o rigor mortis. Rigor vem de rigidez, que é o que causa a rigidez cadavérica. Tanto que existem vários estudos em cima dos processos de morte que acontece com a pessoa, que ela geralmente volta, ela se recolhe, né? Ela vai se comprimindo e fica em posição de boxeador, né? Se vocês começarem a estudar mais profundamente, vocês vão começar a entender esses processos, né? Então a pessoa ela vai ficando cada vez mais rígida, cada vez mais dura. E aí tem os mitos, né? Que a pessoa fala, não, eles quebram os membros da pessoa. Isso é tudo viagem, tá? Isso não é verdade. Quando você começa a mexer em um cadáver, conforme você vai mexendo nele, conforme você vai tocando, você vai manipulando ele, é normal que venha trazer ali um estímulo, né, físico para essa pessoa. Então é a mesma coisa, a pessoa está lá há 3 dias morta com o braço esticado. Conforme você vai mexendo, pequenos movimentos, essa mobilidade ela vai retornando de forma gradativa, tá? Então tudo isso é mentira, que quebram, que
viram a pessoa ao contrário, né? Vira o braço ao contrário, isso daí é tudo lendas urbanas, da série Lendas Urbanas, tá bom? A Eliane comentou aí, por que tem pessoas que fazem a incisão próximo à virilha? Depende, é muito particular, né? Como eu disse, cada profissional que está à frente daquela tanato, ele se familiariza ali com o procedimento, né? Às vezes, geralmente, a galera se familiariza com o primeiro procedimento que começa a fazer, num estágio, e aí, uma vez feito, ela vai só aperfeiçoando, né? Tá tranquilo até aqui, calouros? Vocês estão conseguindo pegar? Vocês estão entendendo? Stephanie colocou aí, gente, que interessante, não sabia disso. Andressa comentou aí, Rodrigo, é verdade que não pode beijar o ente querido no velório por conta de bactérias? Bom, para a gente falar de bactérias, a gente precisa falar de biossegurança. O que é biossegurança? A biossegurança, ela é os cuidados que você toma mediante contaminações, né? Por exemplo, a pessoa que trabalha com química numa indústria, ela precisa utilizar vários EPIs. O que é EPI? Também é uma sigla, é tipo o LAR, né? O Livor Mortis, Salvor Mortis e Rigor Mortis. Então, o EPI nada mais é do que equipamento de proteção individual. A galera que está familiarizada com a área de enfermagem já vai vir na hora, né? Que a biossegurança é uma das primeiras coisas ali, EPIs, né? Uma das primeiras coisas que vocês aprendem no curso, até aprende antes do que anatomia, fisiologia. Então, é necessário que você evite um contato muito próximo do cadáver por risco de contaminação. Todo cadáver que chega ali, Andressa, num laboratório, ou qualquer pessoa que vai manipular, que vai ter contato direto com esse cadáver, por ser um cadáver, ele já está lá no nível 3 de biossegurança, nível 3 de contaminação. Então você precisa ter uma série de cuidados. Não que você vá morrer por causa disso, tá? Mas não é saudável no ponto de vista de saúde pública. Não é legal você beijar o morto, não é legal você ficar muito perto, ter um contato muito ali em cima, né? Até porque mesmo com a tanatopraxia, esse corpo ele ainda está se decompondo, ele ainda está num processo, né, de putrefação. Então, já pensou que chato, você vai dar um beijo no rosto e você sente aqueles gases saindo ali da boca da pessoa, então, ou das narinas, por mais que tampone o ar, quando ele está ali em um caminho constante, ele sempre vai dar um jeito de passar, por mínimo que seja, né? Mesmo que esteja cheio de algodão. Então não é legal você ter contato, mas não que você vá contrair alguma doença, mas não é legal, beleza? Pessoal, o Leonardo colocou aí, rapaz, estou admirado como está relevantes conteúdos, muito obrigado, seu elogio é o que faz eu perseverar aí em dar esses conteúdos, beleza? Eu tenho também Instagram, calouros, é Ciências Mortuárias no meu Instagram, vocês vão ver minha fotinha lá, eu tô de camisa branca, mas eu vou colocar também no grupo do WhatsApp o Instagram, porque eu posto conteúdos diários, eu faço aulas lá todas as semanas também, onde você pode entrar ao vivo, aí já é diferente, aí vocês entram ao vivo e conversam direto comigo, tá bom? Tem Facebook também, mas aí eu vou passar mais pra frente aí as mídias sociais para vocês me acompanharem, beleza? Bom, vamos lá, vamos prosseguir o conteúdo. Vou mostrar mais um conteúdo prático aqui para vocês. Vamos lá. Vou mostrar um processo agora, calouros, do tamponamento, que a gente tanto falou do tamponamento, mas eu não mostrei, aí não tem graça, né? Tem que falar do tamponamento e mostrar para vocês saberem o que é na prática o tamponamento. Vamos lá. Vou fazer a transição aqui da minha tela. Olha só, calouros, o que é tamponamento? Então, basicamente, faz a introdução de algodão e etc. Aqui está vedando a boca, né? A gente chama isso aí, calouros, de sutura labial. Rodrigo, sutura, eu sou da enfermagem. Eu ouvi sutura, é isso mesmo, uma costura, sutura, né? Labial. Então, é feito para evitar que a boca se abra durante o cerimonial,
beleza? Tem pessoas também, profissionais aliás, que utilizam cola para vedar ali a região labial, né? Mas é muito mais garantido você fazer uma sutura interna, beleza? Josi, explicações fantásticas, muito obrigado pelo seu elogio, Josi, fortalece muito. Vamos lá. A Larissa comentou aí, por que o IML fica com o tampão e o cérebro do cadáver se ele morreu de causas naturais? Isso é um mito, Lari. O IML não fica com nenhum órgão, tá? O que o IML pode fazer é uma paradinha chamada biópsia. Alguns de vocês já ouviram falar de biópsia, né? A biópsia, ela consiste no quê? Ela consiste em pegar um pedacinho de um órgão e mandar esse pedacinho de um órgão para o laboratório fazer uma análise necroscópica. É esse nome mesmo, uma análise necroscópica, ali com geralmente são profissionais da biomedicina, né, que vão fazer para ver se tem algum componente químico específico. Então eles nunca ficam com o órgão completo, tá? Tanto que tudo que é retirado na necrópsia é devolvido para o corpo. E agora eu vou matar a sua dúvida aqui a pau. Olha só. O cérebro, ele é também um órgão gelatinoso, beleza? E aí, quando você morre, com 2 horas, o seu cérebro ele já começa a se liquefazer. É um nome meio esquisito mesmo. Então, ele vai virando água, né? Porque o seu cérebro ele é quase todo composto de água. Então, ele é uma massa cinzenta, né, gelatinosa. Então, conforme você entra em óbito, ele vai virando água, até chegar num ponto, se demorar muito para o cadáver, por exemplo, ser achado, se a pessoa vai a óbito ali dentro de um apartamento e demoram alguns dias para localizar aquela pessoa, você, na hora desse corpo ir para o IML, não vai ter cérebro mais, ele vai abrir ali a calota craniana, né? A gente chama nesse termo técnico de calota craniana, vai fazer a incisão, vai fazer a abertura da calota craniana, vai abrir lá e não vai ver nada, vai vazar água só. E aí não tem como fazer realmente esse estudo, né, do cérebro ali da pessoa. O cadáver tem que estar relativamente fresco, vamos dizer assim, tem que ter pouco tempo de óbito, beleza? A Clécia ficou toda feliz, sou estudante de biomedicina, pode se especializar, pode trabalhar com isso também, tá bom? Caramba, gente, muito doido, né? Porque já é 1 hora de aula, passou muito rápido, tem muita gente aqui comigo ainda. A Dani comentou, você tem curso com certificado? Como eu faço para adquirir? Nós temos um curso oficial, na verdade eu falo nós, mas como eu sou diretor aqui do projeto, então eu tenho um curso oficial de ciências mortuárias, que eu vou falar mais para frente, provavelmente na próxima aula eu já vou falar sobre ele, né? E essa aula específica, esse mini curso de 3 dias que eu vou dar, que vai ser segunda, terça e quarta, vai ter direito a um certificado também de horas, tá? Mas eu vou falar dele daqui a pouquinho, daqui a uns 30 minutinhos. Então, se você está assistindo essa aula, está curtindo os conteúdos, está cogitando, né, entrar nessa área, faça a aquisição do certificado, já vai ser um start para o seu currículo, tá bom? Já vai ser a transição que você vai começar a fazer para entrar nesse campo profissional. Calouros, está tudo tranquilo? Alguém ficou com alguma dúvida? O Carlos comentou aí, Rodrigo, para fazer a sutura labial, como eu faria para introduzir o fio e que tipo de agulha eu teria que usar? Geralmente aquela agulha em S mesmo, você já consegue trabalhar ela, tá? E aí, o fio, ele é um fio que a gente chama de fio encerado. Ele é encerado porque ele tem uma cera mesmo, né? Então, é utilizado porque ele tem uma resistência muito grande. Você consegue puxar esse fio, você machuca a sua mão, mas ele não estoura. Então, é um fio de sutura encerado. É um fio específico, na verdade, para o uso da tanatopraxia. E a agulha é uma agulha tradicional, né? Só que específica para tanato também. Assim como a enfermagem tem a instrumentação cirúrgica, a área de ciências mortuárias também tem os instrumentos específicos para uso, beleza? Então é isso. Rafaela mandou aí, o que acontece quando essa rigidez durante o velório acaba mudando? Seria como a explicação?
Com as pessoas tocando, o calor do local pode mudar? Não. Você precisa massagear o corpo para que ele vá perdendo essa rigidez. É um trabalho de 30 a 40 minutos ali manipulando o corpo. Só de você fazer um contato ali, encostar, não vai contribuir, tá bom? O pessoal tá bastante animado aí. A Dani comentou aí, esse tipo de fio é utilizado em vivos? Não é utilizado em vivos. A Ana comentou aí, o procedimento de tanato é feito no hospital ou é de responsabilidade da funcionária? Da funerária, acredito, né? Então a tanato não é feita nos hospitais, ela é feita em um ambiente específico que geralmente são funerárias ou clínicas de tanatopraxia, beleza? Como alguns de vocês sabem, né? A clínica de tanatopraxia ou tanatório, ou funerária, né, como alguns chamam, pode receber corpos que sofreram, por exemplo, traumas, tá? Como acidentes, lesões. Então a gente vai falar aqui de casos um pouquinho mais extremos, tá? Eu vou falar aqui, por exemplo, de um caso de esquartejamento. Rodrigo, dá para fazer tanatopraxia, uma preparação química em um corpo esquartejado? Vocês acham que dá para fazer um esquartejamento? A pessoa foi toda picotada. Vocês acham que dá para fazer preparação? Vocês acham que dá para fazer tanato? Coloquem nos comentários aí para mim. A Andressa comentou aí, Rodrigo, você explica muito bem. É isso aí. Foco no jaleco. Show de bola. O pessoal tá bem animado aí. Sim, dá para fazer. Sim, não dá. A Maria comentou aí, a pessoa que faz curso de biomedicina tem como exercer como perita criminal? Com certeza, eu vou falar mais da perícia criminal mais pra frente, como é que faz para ser um perito criminal. Eu vou abordar isso nas minhas aulas aqui também. Por isso que é importante, calouros, vocês acompanharem as 3 aulas, né? Se você tá aqui fazendo um baita de um esforço, e parabéns por estar aqui comigo. Se você tá fazendo um esforço para assistir esse conteúdo, para absorver conhecimento, cara, você tem que estar na aula 2 e 3, porque olha só, a parte mais difícil, que é estar na primeira aula, você já fez, agora o resto é mamão com açúcar, então não percam os próximos conteúdos, porque eu vou passar muito conteúdo aqui para vocês. Então vamos falar aí do esquartejamento. Olha só, vou até mostrar uma foto aqui para vocês de um caso extremo de esquartejamento. Dá para fazer tanato ou não dá? Olha só. Olha só o que aconteceu, calouros. Praticamente só os membros superiores, né? Tô olhando os comentários aqui. Calouros, seguinte. Dá para fazer. Dá para fazer uma preparação em cima de uma pessoa esquartejada. Existe essa possibilidade, por mais remota que ela possa parecer, tá? E aí o que acontece? As peças, elas são preparadas individualmente. Lógico que não dá para fazer tanato se uma pessoa não, se ela foi decapitada, né? A pessoa foi decapitada, às vezes, principalmente isso é fruto do tráfico, né? O tráfico ali de drogas que tem essa punição violenta. Se a pessoa é decapitada e eles levam a cabeça da pessoa embora ou, né, dão tiros e elas deformam a cabeça, não tem como trabalhar, né? Aí não vai ser feito esse procedimento da tanato. A pessoa precisa estar pelo menos com os membros ali em bom estado para conseguir fazer ali essa preparação, essa tanato, ok? Então o profissional que está à frente daquela preparação, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma sutura para unir todos os despojos. A gente chama essas peças, quando a pessoa ela é esquartejada, a gente chama esses pedaços de despojos, beleza? Então ela vai unir todos esses despojos que estão ali presentes e ela vai prosseguir com a ornamentação, tá
tá bom? Rodrigo, o que é ornamentação? A ornamentação nada mais é do que arrumar ali o corpo no caixão, tá bom? Rodrigo, mas como é que vai fazer essa preparação das peças individuais? Como que faz isso? Eu vou fazer melhor do que falar. Eu vou mostrar para vocês. Olha só que massa isso aqui. Vocês vão curtir esse conteúdo. Olha só. Na visualização da aorta abdominal, ela faz uma bifurcação porque ela vai dar segmento às femorais. Então é feita, colocada a cânula, ela vai pinçar para poder injetar então dessa forma o formol, que como tem a bifurcação, é 1 litro para cada lado do corpo, então totalizando aí 2 litros. E à medida que o formol entra, o fluido sanguíneo original, né, do corpo, ele vai sendo... Calouros, esse barulho que vocês estão ouvindo aqui no fundo é a bomba injetora dos fluidos cadavéricos. Ela está injetando aqui o líquido, tá? Então aqui, essa parte é a parte abdominal. Percebam que aqui a artéria faz um Y, tá vendo? Então ela faz um Y. Olha só. Então ela divide perna esquerda e perna direita, ok? Já fez em uma, vai fazer na outra. Vocês estão vendo o Y aqui, ó? Tá escorrendo aqui, calouros, porque tá pinçado, mas mesmo assim a pressão da bomba ela é grande, né? Então é normal acontecer isso, tá? Acho que deu para pegar, né? A Juliana comentou aí, mas fica mais difícil, não é? É bem mais trabalhoso, né? Quando você tem ali um corpo intacto, um corpo que está preservado, é muito mais fácil de você fazer a Thanato, porque aí flui, né? Quando você vai fazer a inserção dos líquidos ali específicos da preparação, não tem rompimento de artéria, não tem nada, então é super tranquilo, você consegue fazer um procedimento em 40 minutos, tá bom? Então até aí acho que deu para pegar, né? E aí, como eu falei para vocês, né, calouros, tem aí a Thanato normal, e a Thanato normal que a gente fala, que eu tinha abordado agora há pouco, que tem a Thanato lá do IML. A Thanato normal, ela é uma Thanato fruto de morte natural, ou seja, o corpo não passa pelo IML, e a tanatopraxia em corpos necropsiados, ou seja, onde o corpo passou pela necrópsia, foi aberto e depois foi liberado, e aí ele para na clínica de tanatofunerária para ser feita essa preparação, tá? Então, como eu disse, hoje muita gente confunde necrópsia com tanatopraxia. Eles confundem porque os procedimentos eles são um pouco similares, mas eles são totalmente diferentes, beleza? Eu vou mostrar um outro vídeo aqui para vocês da semelhança da Thanato com a necrópsia, tá? É um vídeo bastante interessante, olha só. Fazer a transição. Podemos identificar pessoas obesas de acordo com as características externas do corpo, mas você tem ideia do que uma dieta pouco saudável e a falta de exercício podem causar no seu interior? Para debater sobre esse assunto, a BBC transmitiu um programa em que os médicos dissecam uma mulher obesa que doou seu corpo para a ciência. É sobre isso que nós vamos falar na nossa dose de conhecimento de hoje. Eu vou avançar aqui para vocês. Vamos avançar o vídeo. Olha só.
Ao abri-la, a primeira coisa que pode ser vista é a camada de gordura amarela brilhante sobre a pele, com cerca de 4 centímetros de espessura. Dr. Osborne, que realiza por volta de 250 exames por ano em cadáveres, diz que apesar de surpreendente, a cor é completamente normal. Em algumas pessoas a gordura é amarela brilhante, como nesta. Em outras é um tom um pouco mais cremoso, contou ele. Mas atenção, ganhar peso não significa aumentar o número de células de gordura. Na verdade, o número de células de gordura que temos permanece o mesmo depois da nossa adolescência, mas as células se expandem e se tornam maiores, como balões. Esse procedimento que vocês estão vendo, calouros, é a retirada dos órgãos. Isso também é feito pela tanatopraxia, quando o corpo é necropsiado, tá? E aí, esses órgãos, eles são submersos, né, em fluidos, né, geralmente formol, e aí eles são devolvidos para o cadáver, tá bom? Então é um procedimento muito similar, é muito parecido em alguns aspectos, mas com objetivos totalmente diferentes um do outro, ok? A Juliana comentou aí, quando o corpo está inchado na hora do velório, seria por falta de tanato? Pode ser, mas se for uma pessoa com uma massa corporal maior, é natural que ela ainda continue num processo ali de expansão, né? Estou olhando os comentários aqui. A Andressa comentou aí, Rodrigo, sou do Rio de Janeiro, mas farei meu curso de tanatopraxia em São Paulo. Adoraria um dia conhecer você pessoalmente, seria uma grande honra, você é minha inspiração. Vem fazer o curso de tanato comigo. Se você for vir aqui pro nosso estado, a gente consegue aí até intermediar estágio para você, tá bom? Mas vai ser um prazer imenso tomar um café contigo também. E eu faço isso direto com os meus alunos. A Juliana colocou uma dúvida aí que talvez vá surpreender vocês. Ela colocou assim, Rodrigo, e quando os órgãos são doados? E quando os órgãos são doados? Calouros, somente pessoas vivas podem fazer doação de órgãos, tá? Pessoas vivas, pessoas mortas não doam órgãos, exceto córnea. Então, qual é a característica principal que a pessoa tem que ter para conseguir se enquadrar nesse processo de doação de órgãos? Ela precisa estar, por exemplo, com uma... Sabe quando a pessoa ela já não tem mais consciência, né? E aí só o coração está batendo, geralmente um trauma ali cerebral, né? Onde a pessoa já saiu ali da própria consciência e só o coração está batendo, precisa estar dentro dessas características para que ela consiga fazer a doação de órgãos, tá? Então a pessoa ela está viva. A pessoa depois que morre, depois que não tem mais sinais vitais, não pode se aproveitar, porque começa, né, ali uma invasão de bactérias no seu corpo. Então o órgão ele não pode ser reaproveitado, exceto a córnea, tá? Ou seja, para doar órgãos precisa estar vivo, tá? Então vamos lá. Calouros, podem colocar as dúvidas nos comentários aí. Estou lendo os comentários aqui. Show de bola. A Caroline mandou aí, aqui em Manaus não tem necrópsia nem tanato. Tem, Caroline, necrópsia tem que ter, pelo menos a necrópsia tem que ter. A tanato deve ter também, mas deve ser feita, por exemplo, em alguma localização aí próxima de você, né? Em algum lugar do lado, ok? Mas o IML não abre mão de fazer procedimentos, por mais distante que seja, tá? Bom, calouros, essa quantidade de informações que eu estou passando para vocês aqui é praticamente um conteúdo de um curso pago. E na verdade eu estou dando mais conteúdo do que você teria num curso tradicional, e isso tudo, né, de forma 100% gratuita.
Então, só ressaltando mais uma vez, eu tenho um curso, então para vocês saberem, né, um curso de formação que ele é pago, obviamente, onde eu acompanho os meus alunos bem de perto. Tem muita gente colocando nos comentários aqui: Rodrigo, você consegue intermediar estágio na minha cidade? Rodrigo, eu consigo fazer o curso com você? Rodrigo, então eu acompanho os meus alunos bem de perto, tá? A galera que faz parte do meu curso oficial, ela tem um suporte meu e de todo o meu time para ajudar a conseguir desenvolver não só a teoria, mas a prática também, tá? Por exemplo, nós temos aí uma aluna que é a Cláudia, né? Que ela é uma aluna que já desenvolveu essa parte prática, ela é uma das nossas centenas de alunas que já passaram aí pelo nosso curso. E hoje a gente desenvolve um trabalho de mapear as empresas da área funerária que estão próximas aos nossos alunos, e aí a gente faz um contato com essas empresas para tentar abrir porta de estágio prático em tanatopraxia, por exemplo, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo dessa aluna Cláudia, porque eu acho importante mostrar a prática, né, dela exatamente no campo prático, desenvolvendo na tanatopraxia. Vou mostrar aqui para vocês. É um vídeo bem curtinho, porque obviamente a gente não pode tomar muito nosso tempo, né? A gente precisa dar continuidade ao conteúdo. Mas olha só que legal, calouros. Cláudia, para o processo de limpeza, é passado algum produto específico? Aqui nesse caso foi colocado tórax. Legal. Então, calouros, o que é bacana? Esse procedimento, né, da intermediação, ela permite que os alunos façam prática, né, nos mais variados locais do Brasil. Então é um trabalho muito legal, ok? Mas segunda aula eu vou falar melhor sobre isso e terceira aula também vou falar. A Bia colocou aí, ó, fala sobre afogamento. Afogamento é o mesmo procedimento de necrópsia, não tem diferença nenhuma, tá? Não tem nada de especial, no sentido de ser, né, uma pessoa afogada. Então, é feita da maneira tradicional. Vai ser aberto o corpo, vai ser feito o procedimento de análise necroscópica para descobrir a causa da morte. Se der para fazer tanato, se tiver condições físicas, né, de trabalhar aquele corpo com as químicas, perfeito. Se não der, caixão lacrado, urna funerária lacradíssima, beleza? Então é isso aí. Bom, outras coisas que eu tenho para falar aqui também. Muita gente me pergunta assim: Rodrigo, eu não tenho um ensino médio completo, posso entrar nessa área? Posso fazer o curso? Posso trabalhar com isso? Isso vai me atrapalhar para conseguir emprego? E não atrapalha. Por quê? Porque nessa área de tanato, que é uma área privada, que não precisa de concurso, o que as empresas valorizam é o seu conhecimento técnico sobre o assunto. Se você tem domínio do que é os equipamentos, se você entende como faz uma tanato, então nesse aspecto, se você tem o ensino médio completo ou não, para a empresa em si não faz a menor diferença, né? Por exemplo, eu vou contratar um pedreiro. Vamos dar um exemplo bem bruto aqui, né? Eu não quero saber se o cara tem faculdade. Se for um engenheiro civil, tudo bem. Mas se vai, né, contratar um cara, você quer referência prática do cara. Não interessa se o cara fez 30 cursos lá de obras. Você quer saber qual que é a funcionalidade desse cara ao colocar a mão na massa, tá bom? Então, o que interessa é o conhecimento técnico dele com relação ao assunto. Então, o ensino médio não é algo que tem peso nesse aspecto, tá? Nessa questão da tanato. Claro que em empresas maiores, estilo multinacionais, isso pode sim ter um grau de influência, né? Eles podem dar preferência para uma pessoa com um grau de estudo maior, mas isso em empresas grandes, né? Com quadro grande ali de funcionário, geralmente franquias, né? Mas no mundo real, as empresas geralmente elas são pequenas, né? Então não se preocupe com isso. Eu vou falar mais, né, dessas questões técnicas aí mais para frente também, ok? Então
Vamos dar continuidade ao conteúdo aqui. Calouros, eu já falei, né, das profissões aí que não precisam de concurso, agora eu vou falar das concursadas. É que dentro da tanatopraxia tem a reconstrução facial e a necromaquiagem, mas eu vou tirar um tempinho para falar da necromaquiagem e reconstrução facial na última aula. Eu vou dar uma acelerada no conteúdo aqui porque já é 8h30, né? Então o nosso horário ele vai apertando cada vez mais, beleza? Então vamos lá. Todos os corpos fazem tanato. A tanato, calouros, ela é um procedimento pago pela família, tá? Então, não é em todos os corpos que é feito. Algumas famílias que não têm condições financeiras, ela pode solicitar para que a prefeitura banque, né? Para que a prefeitura faça o pagamento desse valor da preparação. Então, mas aí você precisa comprovar, baixa renda, etc. Mas não é em todos os corpos. Mas hoje em dia é na maioria dos corpos, tá? Então é isso. Bom, calouros, profissões concursadas. Quando a gente fala de concurso, as pessoas elas tendem a achar que é quase impossível conseguir uma oportunidade, só que não é. Ah, Rodrigo, vou ter que prestar concurso público. É difícil, sim. E aí vai uma analogia bem básica para vocês. Cara, eu duvido que se você chegar para vários amigos teus e perguntar, fulano, se você fosse prestar um concurso público, qual concurso você iria prestar? Eu duvido que um deles ia falar necrópsia ou perícia criminal, por exemplo. Eu duvido. A grande maioria das pessoas, elas querem prestar concursos para quê? Para a Caixa Econômica Federal, concursos de prefeitura, pegando ali áreas de administração e tal. Então, só 1% ou quiçá 2% das pessoas conhecem esses campos aí das ciências mortuárias. Então, por aí você já percebe, né, que você tem nas suas mãos uma oportunidade, né, de ingressar, e eu nem mencionei ainda que os salários começam a partir de R$ 3.500 na área concursada, né? Então a gente agora vai mergulhar mais profundamente em cada um desses universos forenses para vocês começarem a ter mais clareza de tudo, beleza? Então vamos lá. Eu vou falar para vocês agora sobre a necrópsia. Eu acho que vocês estão ansiosos aí para descobrirem sobre a necrópsia também, né? Vanessa comentou aí, caixão lacrado, caixão fechado. É quando não dá para fazer tanato, se a pessoa sofreu um acidente e ficar desfigurada, né, o rosto dela, não tem como o caixão ir aberto, né? O caixão ele vai realmente ali lacrado, ele vai fechadinho, tá bom? Sueli. E quando a pessoa morre de uma doença contagiosa? Caixão lacrado. Inclusive eu abordei isso esses tempos atrás aí no meu canal lá do Instagram. HIV, tuberculose, hepatite C e D e Covid. Se a pessoa falecer e tiver com um desses 4, aliás, desses 5, porque é hepatite B e C, se ela tiver alguma dessas 5 doenças, a urna funerária ela é lacrada, tá bom? Então não é feito cerimonial por risco de contaminação. O HIV é mais grave, porque mesmo depois que a pessoa morre, ele ainda permanece ativo no sistema da pessoa, né? Até 6 dias. Cara, uma semana praticamente, né? Após a pessoa morrer, ainda continua o vírus ativo no corpo. Então, nesses casos específicos, caixão lacrado, tá? Tô olhando aqui. Lucas colocou aí, a tanato é obrigatória quando o velório passar de 12 horas. Se for, por exemplo, translado, né? Às vezes a pessoa é de São Paulo, mas a família é de Brasília. Se for acontecer, né, esse translado, levar a pessoa para um local distante onde precise de mais de 12 horas, inclusive provavelmente o Lucas aí deve ser da área,
precisa ser feito tanatopraxia. Agora, em velórios curtos, né, onde a pessoa vai a óbito e já vai ser velada, aí não precisa, não é obrigatório, aí é opcional, tá? Mas, se precisar ser feito um translado, seja nacional ou internacional, aí tem que ser feito o processo de preparação química, porque senão oferece risco. Você já pensou um corpo no avião decompondo ali com 5, 6, 7 dias? Tem aí também os translados marítimos, né, que vai pelo mar mesmo. Então tem navio que demora, cara, 1 mês, 2 meses, 6 meses para chegar no local ali de origem da pessoa. Então, de fato, é obrigatório, tá? Então vamos lá, dentro dessas especificações, beleza? Então vamos falar de necrópsia agora, calouros. Qual que é o primeiro registro que existe, né, do fundamento da necrópsia? Cara, esse primeiro registro que tem é de 300 a.C., quando 2 médicos alexandrinos, e se você associou esse alexandrino lá da época de Alexandria, lá do Alexandre o Grande, que inclusive tem um filme dele, né? Você tá certíssimo. Então esses caras, eles se chamavam Herófilo e Erasístrato. E esses caras lá naquela época, eles começaram a associar a reclamação das pessoas no pré-óbito com a morte. Então o cara tava lá, se sentia mal, e aí de repente dava um mal-estar ali na barriga do cara e ele morria. Esses caras, eles começaram a explorar isso, né? Abrindo a pessoa e fazendo uma análise dos órgãos locais, né, que a pessoa falou que doía em vida. Então isso é um resumo bem por cima, tá? Isso com o tempo foi sendo mais explorado. Depois um cara chamado Giovanni Morgagni, lá em 1761, que é o pai esse cara é o pai da patologia moderna. Ele se aprofundou mais nesse assunto. E aí, se você quiser saber mais, né, você vai ter que dar uma pesquisada lá no Google, porque não vou contar a história, né, completa da necrópsia aqui. Então é só para vocês saberem mesmo como surgiu. Eu acho importante vocês saberem como surgiu, né? Até para conhecimentos mesmo simplórios, né? Curiosidade. Às vezes está conversando com um amigo, você fala, surgiu lá e lá. Então, bem tranquilo, tá? Existem várias técnicas de necrópsia. Cada técnica, calouros, ela leva um nome de um cara que começou a aplicar ela. Por exemplo, tem muitas técnicas, só que eu vou falar só das técnicas mais tradicionais. As técnicas mais tradicionais que são utilizadas é a técnica de necrópsia de Virchow, Gon, Rokitansky e Lentulli, beleza? Então são técnicas, cada técnica é um pouco diferente, tá? Eu vou explicar resumidamente algumas delas aqui. Primeiro, na técnica de Virchow, os órgãos eles são retirados um por um, tá? Então tira lá o fígado, tira o coração, tira o pulmão. Então esses órgãos eles são colocados em um recipiente e só depois que todos eles são retirados, só depois eles vão ser analisados. É uma forma que tem o seu lado positivo, mas tem também o seu lado negativo. Quando você retira órgão por órgão, você consegue ver com clareza todas as alterações patológicas. Lembra que eu falei agora há pouco o que é patologia? Então, você consegue ver todas as alterações patológicas, que é o quê? Doenças, anomalias, beleza? Porém, essa técnica, ela estraga a relação anatômica dos órgãos. Vou dar um exemplo aqui. Tem doenças, por exemplo, que elas afetam outros órgãos antes de levar ao óbito, né? Se você tira um por um ali, você acaba perdendo essa propriedade de ligar uma coisa na outra, tá? Já na técnica de Gon, a retirada dos órgãos, ela é feita tipo como se fosse em blocos, né? Dá para fazer isso, porque o nosso corpo ele é dividido por sistemas, tá?
A gente tem o sistema digestório, que abrange a faringe, o esôfago, o estômago, intestinos e tem alguns outros. Já o sistema respiratório, por exemplo, ele pega traqueia, brônquios, alvéolos, então deu para entender, né? A técnica de GOM, ela é bem mais rápida e já dá para imaginar o porquê, porque você vai tirando os blocos, né? Você vai tirando os sistemas ali, então fica muito mais rápido de você fazer uma análise. E eu vou dar um exemplo para vocês aqui, onde vocês podem ver a divisão desses blocos do nosso corpo de uma forma bem nítida, tá? Eu vou até puxar uma imagem aqui para vocês verem. Esses blocos, fazer a transição aqui. Olha só, calouros. Tá dando para ver perfeitamente, né? Então a gente consegue ver aqui todos os órgãos bonitinhos, como se fosse tudo um bloco só, mas não é um bloco só, tá bom? Então é só para vocês terem uma noção aí que após abrir o cadáver, fica super tranquilo de você decidir o que vai fazer com ele, no sentido da necrópsia, porque você tem visão ali do que você está fazendo, né? O método de Lentulli, calouros, ele é bem parecido com o de GOM, só que a diferença é que a técnica ela consiste, por exemplo, em retirar tudo como se fosse um único bloco. Então, só para vocês entenderem, na técnica anterior, tira vários blocos. Já nessa técnica, tira tudo como se fosse um único bloco, tá? Já na técnica de Rokitansky, e eu peno para falar esse nome, porque é horrível, Rokitansky, o nome desse cara. Então, nesse caso, os órgãos eles são analisados in situ, simplificando. Os órgãos eles permanecem no seu lugar habitual sem retirada, então não retira os órgãos. E aí, no Instituto Médico, né, no IML, a técnica de Virchow é a mais comum de ser utilizada, é a mais comum de ser colocada em prática, beleza? Então agora que eu já tenho a introdução do que é cada coisa, tem outro detalhe bastante particular também, que são os eixos e cortes, tá? Os eixos e cortes, cada profissão ela tem afinidade com o método de abertura do corpo. Então alguns utilizam um padrão de incisão em T, outros em I e também em Y. Então o fato é que não existe nada de certo ou errado, apenas preferências bem particulares, né? Então lembra que eu falei para vocês, cada profissional, por exemplo, da Thanato, ele faz a Thanato ali da forma que ele melhor se habitua, né? Pode fazer na carótida, pode fazer na axial. Então cada profissional leva ali a técnica que melhor se adequa à realidade ali de trabalho dele, beleza? E eu vou mostrar aqui para vocês, calouros, um vídeo dessa incisão em T. É literalmente um T de tatu mesmo, tá bom? E minha garganta tá queimando aqui, calouros. Dando uma olhada nos comentários. Tutor, por favor, deixe essas aulas gravadas pelo menos um dia após cada aula abordada. Vamos ver essa possibilidade. É que realmente eu prometi que eu não ia deixar as aulas gravadas. A Adrian mandou aí. Depois da retirada dos órgãos e sua análise, eles são mantidos em formol ou eles são descartados? No IML, nada é mantido em formol, tá? No IML, eles fazem análise ali no ato. E aí não fica curtindo, vamos dizer assim. Quando é suicídio, dá para fazer Thanato? Depende do suicídio, né? Se a pessoa se jogou de um prédio, ela vai ficar totalmente deformada, né? Vai ficar irreconhecível. Então não dá para fazer Thanato, aí é caixão lacrado. Então, quando merece... Nossa, o comentário da Andressa aqui, eu não vou nem ler. Mas quando a pessoa sofre um trauma muito intenso, não tem
né, tanato que resolva, não tem reconstrução facial que resolva, tá? Vamos abrir aqui o vídeo da incisão para vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo abri-lo aqui. Olha só, calouros, é um videozinho bem rápido da incisão em T. Vou fazer a transição aqui para vocês. Olha só que legal. Bisturi tradicional, cortou. Então é só para vocês conhecerem mais o que nós chamamos aí de eixos e cortes, beleza? Bom, calouros, eu vou mostrar para vocês também a incisão em Y, tá? Sobre a sutura, que é o termo técnico que a gente chama aí de costurar a pele, fica bem claro que a pele humana ela é muito elástica, tá? A maioria das pessoas, elas não sabem que a pele humana é tão elástica até elas verem uma sutura na prática. Só que a pele é brutalmente resistente. E eu vou mostrar aqui para vocês esse vídeo da incisão em Y. Na verdade, não é uma incisão, né? É uma sutura. A gente já está caminhando para o final da aula já, calouros. Eu vou falar sobre o certificado. Tem o pessoal aqui perguntando. Nossa, tá pipocando todas as salas simultâneas. Vamos lá. Fazer a transição. Olha só, calouros. Então aí tá fazendo a sutura, mas dá para ver o Y aqui, né? Então foi aberto dessa maneira. Vocês estão vendo que tem como se fosse um ferimento aqui, mais aberto? Isso aqui é resquício lá do IML. O IML provavelmente fez uma sutura aí, tá? Então é por isso que tem aquele ponto maior. Ok? A Josi comentou aí, suicídio por envenenamento. Dá para fazer tanato? Dá para fazer tanato. Tranquilo. A tanato, calouros, ela só não é possível de fazer quando o corpo está desfigurado, né? Se a pessoa sofreu um esmagamento, se a pessoa sofreu algum trauma ali que, fez a pessoa perder as características físicas dela, né? Aí realmente não tem jeito de fazer tanato. Agora, se for um caso onde pelo menos o aspecto ali físico está preservado, aí tranquilo, tá? Bom, as linhas de sutura da necrópsia ou tanatopraxia, elas são revestidas de um tipo de cera, né, que eu falei para vocês aí que é essa linha encerada. Então, quando você vai fazer o procedimento, você puxa a linha e ela não estoura, ela tem uma resistência muito grande. Só que a pele tem uma resistência maior ainda, então você pode puxar que a pele não estoura, nem a linha, tá bom? Então é por isso que é utilizado essa linha encerada aí específica, tá? Então, calouros, voltando ao foco. A necrópsia, ela tem essa ênfase em descobrir a causa da morte. Só que o corpo em si, ele só vai para a necrópsia quando há alguma dúvida do que a pessoa morreu, tá? Por exemplo, aqui nós temos um pulmão de um fumante que praticou muito tabagismo, provavelmente por muitas décadas, né? E ali o pulmão ele vai ficando preto. Já é nítido que além da coloração, esse corpo ali daquele fumante, né, ele vai ter características ali de tabagismo. Então, o pulmão ele vai perdendo a eficiência na reciclagem do ar, na elasticidade, o pulmão ele vai ficando ressecado, né?
conforme a pessoa ela vai fumando ao longo dos anos, o pulmão vai parecendo um carvão mesmo, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês a foto de um pulmão de um fumante. Quem é fumante aí, pare de fumar enquanto há tempo. Olha só, calouros, o aspecto. Olha só, extremamente enegrecido. Vocês podem observar aqui que existem esses pontos pretos, tá bom? Que é o tabaco impregnado, né? Ele fica impregnado aqui no pulmão. Então, sempre que há dúvidas sobre a causa da morte, é analisado o órgão. Nesse caso aqui, o médico legista, em conjunto com o auxiliar de necrópsia, ele não precisa nem olhar muito, né? Ele vai bater o olho ali, ele já vai ver que a pessoa praticava, né, tabagismo ali há, décadas, e aí já consegue praticamente definir a causa da morte, beleza? Bom, calouros, nós estamos chegando aqui no final dessa primeira aula. Eu vou passar para vocês um conteúdo de resumo lá no grupo do WhatsApp. O meu time deixou nos comentários aqui o link do grupo do WhatsApp, tá? Então, se você ainda não está dentro desse grupo, é fundamental, é importante que você entre, porque é por lá que a gente vai dar todos os avisos, tá? Então, eu vou aprofundar mais nesses conteúdos com vocês na terça, que é amanhã, e na quarta-feira. Então, eu vou abordar bastante coisa. Vou falar de todas as outras áreas também, que a Clarissa comentou aí, já perguntou. Então, é muito conteúdo, né? Já está caminhando para 2 horas de aula. Então, a gente vai abordando um pouquinho de cada coisa. Por quê? Se eu pego todo o conteúdo que eu tenho aqui, toda a bagagem, e eu tento colocar na cabecinha de vocês de uma vez, o que vai acontecer? Vai dar tilt. Vocês vão travar, cara, é muita coisa. Então, é importante que vocês continuem acompanhando para se tornarem um desses experts aí também na área de ciências mortuárias, tá bom? Amanhã, que a gente vai ter aí a nossa aula 2, eu vou conseguir aprofundar um pouco mais nas práticas e técnicas de necrópsia. Só que eu vou abordar também, calouros, muita coisa de perícia criminal. E aí eu vou trazer para vocês alguns estudos de caso. Rodrigo, o que é um estudo de caso? Um estudo de caso é assim, é você ver ali na prática como funciona uma investigação. Eu vou trazer isso para vocês, tá bom? A gente tem bastante conteúdo aqui. Rodrigo, como que eu faço para adquirir o certificado dessas aulas? Eu consigo pegar esse certificado? Consegue, calouros. O certificado, ele é o certificado dessas 3 aulas, né? Um certificado de 12 horas, que é o passo inicial, que é o start para você começar a entrar nesse mundo das ciências mortuárias. Rodrigo, quanto custa esse certificado? Ele tem um custo único de R$ 49,00, tá? Ah, Rodrigo, mas por que R$ 49,00? Por quê? Nós temos aí centenas de dezenas de pessoas que fazem a emissão desse certificado. Então, isso é para cobrir o custo operacional do meu time. Então, a gente tem que se mobilizar, tem que fazer todas essas emissões, tá bom? E aí, vocês vão ter acesso a esse resumo também das aulas. Então, quem quiser o certificado, pode fazer a aquisição dele. Pagou o valor único de R$ 49,00, você não vai ser cobrado de nenhum real à parte, tá bom? Rodrigo, quando vai abrir as inscrições para o curso oficial? Eu vou falar isso mais para frente, porque eu não consigo falar disso agora, porque vocês primeiro precisam ter base, tá bom? O primeiro passo, o start para vocês começarem a entrar na área, porque tem muita gente que faz transição de carreira, né? Sai de uma área e vai para outra. Então a primeira coisa é vocês entenderem as oportunidades que vocês têm e também questões salariais. Vocês precisam saber de salário, vocês precisam saber como é o dia a dia de trabalho. Eu preciso mostrar prática para vocês, para primeiro vocês pensarem assim, putz, eu quero isso para minha vida.
Então aqui é o momento onde a gente começa a separar os curiosos da galera realmente comprometida, tá bom? A gente não quer curioso, a gente quer a galera comprometida com a área, de fato entrar na área. Importante falar, quem fizer o pagamento do certificado via Pix ou cartão de crédito vai ter prioridade, tá bom? Rodrigo, quando eu vou receber esse certificado? Vocês mandam por correio? Como que funciona? Não, ele é um certificado digital. Por que a gente não trabalha com certificado físico? Porque perde. Então tem muita gente, se vocês souberem a quantidade de pessoas que a gente tinha o certificado físico, perdia, e aí a gente tinha que cobrar uma nova emissão. Pelo menos o certificado digital você nunca perde ele. E existe uma outra vantagem também. Se você amanhã ou depois for ingressar na área mortuária, você só anexa o seu certificado no e-mail. Olha, tenho aqui um certificado de mini curso, tal. Se você for fazer o curso oficial, lógico que é muito melhor, porque aí a gente vai tentar intermediar estágio prático para você, que aí é uma outra pegada, né? Então, em resumo é isso. R$ 49,00, vocês têm essas opções agora. Rodrigo, eu consigo pagar o certificado no boleto? Você pode emitir o boleto, só que a gente não vai deixar esse link de pagamento aberto para sempre, tá? Como é muita gente, geralmente quando a gente joga nos grupos do WhatsApp, muita gente começa a emitir. A gente pode fechar esse link de pagamento a qualquer momento, porque, cara, se 200 pessoas faz a emissão desse certificado, meu time não dá conta de emitir, tá bom? Então a gente tem aí um teto mínimo, um teto mínimo não, um teto máximo para essas emissões. Então, pagou em cartão de crédito ou em boleto, ou em cartão de crédito ou Pix, você vai ter prioridade. Boleto bancário você não tem prioridade, mas o importante é que você faça o pagamento e envie o comprovante no WhatsApp, que aí a gente já deixa o seu certificado aí praticamente no jeito. E aí os certificados serão enviados na quinta-feira, porque como a aula é até quarta, então a gente não pode emitir o certificado antes de vocês assistirem às aulas, né? É necessário que vocês passem por todas essas 3 aulas para conseguir o acesso ao certificado. Então é fundamental que, se você está aqui comigo hoje, você tem que estar comigo na terça e tem que estar na quarta, mas você já pode fazer o pagamento antecipado do certificado. Como eu disse, se você deixar para o último dia, meu time não dá conta de fazer, tá bom? Calouros, se vocês tiverem qualquer dúvida, já preparem aí um caderninho, porque amanhã eu vou responder muita dúvida de comentários. Então, quer perguntar alguma coisa, já anota para não esquecer, e aí amanhã eu já vou entrar tirando todas essas dúvidas para que a gente dê continuidade aí ao nosso conteúdo. E se você chegou até aqui comigo, tira um print da sua tela, posta lá nos teus stories do Instagram, marca a minha página das Ciências Mortuárias, que eu vou responder um por um. Eu deixo todo mundo que está acompanhando aqui os conteúdos sempre registrado lá comigo, tá bom? Bom, calouros, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Meu time já fixou o link dos comentários e eu conto com todos vocês para a aula de amanhã, beleza? Forte abraço para todos e até amanhã às 19 horas, que vai ser o horário que a gente vai iniciar aí a nossa transmissão da segunda aula do mini curso oficial de Ciências Mortuárias. Forte abraço para todos, foi um prazer estar aqui e até amanhã.